Olá, galera! Chegamos aqui para resolver questões da Sesgran Rio. Estamos na área aqui, tá? Algumas pessoas pediram para a gente dizer aquilo que sempre cai na Sesgran Rio. Então, a gente colocou algumas questões que mostram o que mais cai, que você precisa estudar sim. Tudo bem? Deixa logo o teu like aí, antes da gente começar, que sabe que ajuda a titia aqui. Não é verdade? Sesgran Rio é uma banca que faz um monte de concursos, tá? E é uma banca bem legal, porque ela cobra sempre os assuntos que sempre caem, tá? Concordância, crase, colocação pronominal, são assuntos que você tem que estudar sempre, são assuntos que caem sempre. Então, a gente colocou algumas aqui para você trabalhar. Vamos treinar? Vamos treinar. Para quem quer aprender Sesgran Rio, a gente tem o nosso Quebrando a Banca Sesgran Rio com 150 questões, tá? Tá bem baratinho, é só ir lá no site para confirmar. Às vezes sai da promoção, então aproveita enquanto está em promoção. www.yaracoel.com.br, Yara com Y, tá? E a gente tem uma maratona de 30, você não sabe nem quantas questões são. 30 questões, uma maratona que vai ocorrer quinta, tá? Agora dia 20 de abril, R$20, baratíssimo, 30 questões da Sesgran Rio. Eu vou corrigir agora para você 5 para você ver como essa banca é. Aí eu vou corrigir 30, tá? Desde ortografia, parte semântica, concordância, regência, crase, colocação, 30 para fazer o apanhado geral. Duvido que não aprenda como é que essa banca trabalha, tá? Quer a fundo? Tem o Quebrando a Banca, tá? Mas quer já dar uma treinada para saber como é a linha de raciocínio? Temos uma maratona. Quinta-feira, às 19 horas, R$20, tá? No meu site, www.yaracoel.com.br. Bora treinar, bora treinar. Yara, mas minha banca nem é Sesgran Rio. Serve, mano. Quer ver agora? Vê como é que ela trabalha, tá? Serve para você já treinar antecipadamente. Vem treinar comigo, tá? Então, bora lá. Ai, eu não vou fazer Sesgran Rio, então pronto, ó, te serve, tá? Tem no CEP, tem FCC, tem Consulplan, tem IDECAM, 150 questões, tá? Aproveita, mano, tá bem legal, lá no meu site, vai lá, pega o menu e te serve, tudo bem? E vamos treinar, que agora eu vou te mostrar algumas questõezinhas da Sesgran Rio para você degustar, degusta agora, quinta-feira tem mais, tá? Outras questões, tudo bem? Como a gente disse, sempre cai concordância, crase, colocação. E aí, olha só, essa questão aqui é uma questão que tem caído. Houve uma prova recente da Sesgran Rio, que foi do Banrisul, que tem corrigido aqui no canal, você pode procurar aí. E nela a gente já mostrou uma questão parecida com essa, tá? Essa questão é de outro concurso, tá? É aqui, ó, de 2022, é concordância nominal. Gente, tá aí uma observação. Quase não cai concordância nominal na maioria dos concursos. Quase não cai. Então, a gente foca sempre na concordância verbal. Mas Sesgran Rio cobra. Sesgran Rio cobra. Essa concordância nominal é até legal, porque é uma concordância nominal que está associada a verbal. Vamos ver qual é o problema dela, tá? Mas aí, concordância nominal é bem típica da Sesgran Rio. Vamos lá, tá? Vamos ver uma por uma. Você já viu, você já sabe. Você sabe, tem a nossa apostila em PDF, é só você clicar no link aí embaixo, né? Você clica no link, você baixa em PDF as questões bonitinhas. Você faz antes, aí você volta aqui para você ver o que você tinha que olhar. Treino de olho, tá bom? Então vem. Vamos lá. Primeiro, a agricultura sustentável e os cuidados com o meio ambiente são extremamente proveitosas. Opa, tem um verbo. São proveitosas. Se você tem, gente, ó, verbo, tá? Se você tem verbo mais adjetivo, então esse adjetivo, ele vai seguir a regra da concordância verbal. Vai seguir a regra da concordância verbal, tá? Se o sujeito é composto, tanto o verbo quanto o adjetivo são obrigados a concordar com o sujeito composto, tá? Então, os dois concordam com o sujeito composto, se o sujeito é composto, tá? Tem que concordar com os dois núcleos. Se eu disser o menino e a menina, eu não posso dizer o menino e a menina é chata, não posso. O menino e a menina é chato, não dá. O menino e a menina, predominância do masculino, o menino e a menina são chatos, tá? Então vamos lá aqui, ó.
O que são extremamente proveitosas? A agricultura sustentável e os cuidados com o meio ambiente. Isso tudo é o sujeito, tá? Núcleos do sujeito. Núcleo do sujeito, palavra substantiva não precedida de preposição. Agricultura e, indica que tem mais um, os cuidados. Ó, sustentável é adjetivo, não é núcleo, e com o meio ambiente está com preposição, tá? Encontrei os núcleos, vou avaliá-los. Vamos lá, ó. A agricultura, feminino. Os cuidados, masculino. Aí é que tá. Eu sou obrigada a concordar com os dois, plural. Feminino e masculino, predominanciador masculino. Então, a agricultura e os cuidados são proveitosos. Proveitosos. Está errado. Esse é um caso de concordância nominal que tem caído muito. É nominal, por quê? Porque passa para o feminino, passa para o masculino. Eu tenho que ver se é feminino ou masculino. Então, é nominal, tá? Mas está associado a verbal. Esse caso tem caído muito na Sesgran-Rio. B de bola, ó. O desmatamento generalizado e a monocultura são inadequadas, ó. Tem verbo e tem o adjetivo. Verbo mais adjetivo rege a concordância verbal. Vou encontrar o sujeito, ó. O sujeito é o desmatamento generalizado e a monocultura. Tudo isso é o sujeito, tá? Vou ver os núcleos do sujeito, ó. O desmatamento é a monocultura. Então tá, vamos analisar agora. O desmatamento masculino. A monocultura feminino. Tá, gente? Eu sinto muito, tem que concordar com os dois, é plural, tá? Mas predomina o masculino. É machista, eu sei, mas é a gramática, a gente só tem que aprender. Então, vamos lá. O desmatamento e a monocultura são inadequados. Masculino. Predomina o masculino, tá errado. O legal da Sesgran-Rio é que ela não tem pegadinha. Normalmente, sim. Errado, certo. Não tem pegadinha, não, tá? Então, vamos lá, ó. O uso predatório do solo pode acarretar consequências com a desertificação e a arenização, que são, ó, verbo mais adjetivos, tá? Nesse caso aqui, gente, o que você tem é, na verdade, um que aqui, tá? Um que, tá? Esse que é que funciona como sujeito. Mas o verbo, e aí o resto, concorda com o antecedente a que ele se refere, né? E já tem um plural aí, eu já sei que tem um plural. Então, vamos lá. O uso predatório do solo, tá? Pode acarretar. Tem um verbo aqui que se refere a uso, é a primeira oração. Pode acarretar consequências como a desertificação e a arenização, tá? Que são considerados prejudiciais. Espera aí, o que são considerados prejudiciais são a desertificação e a arenização. O problema é que é a desertificação feminino, a arenização feminino. Ah, gente, se é feminino, vamos manter o feminino, tá? Então, ó, elas, feminino, ó, elas são consideradas. Elas são consideradas. O legal da Sesgran-Rio. Ela não está te perguntando a função sintática desse que. Só de você ler são consideradas, que se refere a esses dois elementos, já matava. E aí você tinha que ver que lá é feminino e aqui é feminino. Então, o legal da Sesgran-Rio, e tem muitas bancas que são assim, a FCC também é assim. Ela não pede o nome das coisas. Ela não é gramatiqueira. Mas você tem que saber um pouquinho, né? Um pouquinho de referência aqui, tá? Então, ela é muito boa. A FCC também é assim, tá? Então, você pode estudar com ela as questões básicas, tá? Tem muita banca que trabalha assim. Tudo bem? Então, vamos. Aqui, ó. A região amazônica e o Pantanal Mato-Grossense são conhecidas. Verbo mais adjetivo segue a regra de concordância verbal, né? Vamos ver o sujeito aqui. Os núcleos.
a região amazônica, o substantivo é esse, e o Pantanal Mato-Grossense. Tá? Esses são os núcleos, né? A região, feminino. O Pantanal, masculino. Você já aprendeu, né? Tem o feminino e tem o masculino, predominância do masculino. Então, a região e o Pantanal são conhecidos. Conhecidos, tá? Bom, e aí parece que sobrou a letra E, né? Já que todas estavam erradas. Tem o verbo e tem o adjetivo, ó. Tem o verbo e tem o adjetivo. O que eu preciso encontrar? O núcleo do sujeito. Então, vamos lá. Os cuidados com o solo... Peraí. Os cuidados e as pesquisas, ó. Com o solo está com preposição, não é o núcleo. Em técnicas está com preposição, não é o núcleo. Então, o núcleo é cuidados e é pesquisas, tá? Os cuidados, masculino. As pesquisas, feminino. Se eu tenho masculino e feminino, predominância do masculino no plural, né? Masculino no plural, absolutamente correto. Encontramos, tá? Alternativa, letra E. Masculino e feminino, predominância do masculino. Certinho? Tem caído, tá? Isso é concordância nominal. Então, aqui, ó, a alternativa é letra E, por quê? São os cuidados e as pesquisas são necessários. Tudo bem? Ok? Bom, a gente viu concordância nominal, tá? Concordância nominal cai muito em muitas bancas? Esse tipo pode cair, porque é uma concordância nominal que volta para o sujeito. Aí é mais comum. Inclusive na Seixas Gran Rio, tá? Mas concordância verbal, concordância verbal é um negocinho que cai sempre. Se você vai fazer Seixas Gran Rio, cai sempre. Se você vai fazer outro tipo de concurso, gente, a concordância, a gente diz que é o primeiro assunto, tá? Porque é um assunto que envolve sujeito. Então, se você tem que trabalhar a sintaxe, como é que é? Verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito. É o primeiro processo sintático, tá? Sempre cai na Seixas Gran Rio e sempre cai em bancas que pedem concordância assim, né? De enxergar o que está certo e o que está errado, tá? FCC trabalha assim também, tá? E outras bancas trabalham assim também, tá? É que tem banca que é mais gramatiqueira. Aí, quando ela é mais gramatiqueira, ela usa às vezes menos esse aspecto. Mas aqui você aprende gramática. Como? Você tem que encontrar o sujeito, não é verdade? Vamos lá, ó. E aqui é bem básica, tá? Bem básica mesmo, bem gramatiqueira. Vamos lá? Uma por uma, tá? Já olhaste, vou dar um print aí, analisa, né? Vai analisar qual está correta. Ela não é de pegadinha, ela só quer correta e pronto. Vamos lá. Primeiro, o que você faz para você trabalhar concordância verbal? Vamos ouvir. Primeiro você marca o verbo. Primeiro você marca o verbo e você verifica se ele é pessoal ou se ele é impessoal, tá? Verbo haver no sentido de existir, verbo fazer indicando o tempo, morre no singular. Saiu disso, tem sujeito, procura, né? Então, olha só. Restava, é esse o verbo. Gente, esse verbo é verbo pessoal. Ele tem sujeito. Então, você tem que encontrar o sujeito, tá? Pergunta para encontrar o sujeito, ó. Quem ou o que restava, tá? Vou perguntar assim, o que restava? Ah, pode ser quem, né? Dependendo do contexto, tá? O que restava? Cerca de 15 candidatos. Cerca de 15 candidatos é o sujeito. Deixa eu avisar uma coisa para vocês, tá? O cerca de é uma expressão acessória. O cerca de não interfere em nada. O cerca de é acessório, é um advérbio, gente. É assim, aproximadamente. Então, o cerca de nunca vai ser um elemento com o qual se concorde. Então, o que restava eram 15 candidatos. O que restava eram 15 candidatos. 15 candidatos está no plural, gente. Então, deveria ser 15 candidatos restavam. 15 candidatos restavam. Essa questão ela é básica.
Como assim básica, Yara? Eles colocaram o sujeito depois, você tem que encontrar. Isso todo mundo usa. Sebrasp, SESC, todo mundo. Eles põem o sujeito depois, você tem que enxergar. Então, básico, procure primeiro o sujeito. E o sujeito pode estar depois do verbo numa boa, tá? B de bola. Não sou eu que elaboro as perguntas para as entrevistas. Você tem dois verbos, ó. Você tem sou, um verbo. E você tem elabora, outro verbo. Então, você tem duas orações. Você tem duas orações, tá? Para a primeira oração, não sou eu. Quem é que não é? Eu, ó. O eu é o sujeito da primeira oração. Eu sou. Eu sou. Eu sou, tá ok. Eu sou. Tá ok, tá? Agora eu vou perguntar para a segunda, tá? Vou perguntar aqui, ó. Quem elabora as perguntas para a entrevista? Não ouvi? Quem? Eu. O eu não é o sujeito, porque ele tá lá na primeira oração, tá? O sujeito é o quê? Mas quando o que, tá? Quando o que funciona como sujeito, tá? O verbo concorda com o antecedente. Quando o que funciona como sujeito, o verbo concorda com o antecedente. O antecedente é o referente, é a quem o verbo se refere. Então, é assim, gente, eu que elaboro as perguntas, ó. Eu que elaboro, tu que elaboras, ele que elabora, nós que elaboramos, vós que elaborais, eles que elaboram. O verbo vai concordando com o antecedente. Então, tá errado isso aqui. Não sou eu que elaboro, eu que elaboro, eu elaboro. Seta. No futuro, a maioria das tarefas poderão ser realizadas por algoritmos, tá? O que poderá ser realizada por algoritmo? A maioria das tarefas. Isso aqui é o sujeito, tá? Das tarefas está com preposição, então não é o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Maioria. O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Maioria é o núcleo do sujeito. Então tá, se eu concordar com o núcleo do sujeito, tá? Se eu concordar com o núcleo do sujeito, eu vou ter isso aqui. A maioria das tarefas poderá ser realizada por algoritmos, tá? Concordei com o núcleo. Agora, há uma particularidade muito importante que todas as bancas usam. A gente tem essa aula, inclusive, aqui no meu canal, tá? Que é assim, ó. Maioria é um núcleo que indica parte. Gente, quando o núcleo indica parte, você pode concordar com a parte ou com o todo. Quando o núcleo indica parte, você pode concordar com a parte ou com o todo mesmo preposicionado. Então, eu posso dizer que as tarefas poderão ser realizadas. Então, olha só que legal, tá? Eu tenho as duas possibilidades. A maioria das tarefas poderá ser realizada ou a maioria das tarefas poderão ser realizadas. Isso cai sempre, gente. A gente chama isso de sujeito partitivo. A Sesgan Rio não vai perguntar o nome do sujeito, mas acho bom você saber, tá? Quando o núcleo indica a parte, o verbo pode concordar com a parte ou com o todo. Ou seja, alternativa corretíssima, a letra C, tá? Eu posso concordar com o núcleo do sujeito, Posso dizer que a maioria das tarefas poderá ser realizada. Posso. Mas também, quando o núcleo indica a parte, posso concordar com o todo. Perfeito, tá? Agora aqui, ó. Nenhum de nós estamos preparados para a responsabilidade daquele cargo. Quem não está preparado? Nenhum de nós. Isso aqui é o sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? E quem não é o núcleo do sujeito? Quem não é o núcleo do sujeito é quem vem precedido de preposição. Então, ó, de nós está com preposição. Então, não é o núcleo do sujeito, ó. O núcleo é nenhum. O núcleo é nenhum.
E esse núcleo está no singular, gente. Esse núcleo está no singular. Então, ó, vou concordar com o núcleo aqui, ó. Nenhum de nós está preparado. Nenhum está preparado. Nenhum está preparado, tá? O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Eita, esse aqui é pegadinha, ó. Mais de um indicador são usados para a seleção dos profissionais. Yara, mais de um monte. Mais de um são usados. Aí você caiu em pegadinha, tá? Uma dica para você, não faça conta. 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 Mais de um. É um, acabou-se, tá? O que você tem aqui? É isso aqui, ó. Mais de, menos de, perto de, é acessório. Não interfere na concordância, gente, tá? Toda vez que você tiver um sujeito que indica quantidade aproximada, tá? Se você tiver sujeito que indica quantidade aproximada, tá? Ele sempre vai ter um advérbio, esse advérbio, tá? Que indica essa quantidade aproximada. Ele sempre vem com expressão acessória, ó, com expressão acessória. Essa expressão não interfere na concordância, tá? Não interfere na concordância. É mais de, menos de, tá? Perto de, cerca de. Essas expressões, elas não interferem na concordância. Então, é assim, ó. Um indicador é usado. Um indicador é usado. Ah, eu não tenho certeza. Então, é mais de um indicador é usado, tá? Mais de, menos de, perto de, cerca de, nunca interferirão na concordância. São termos acessórios, eu posso jogar fora. Eles interferem no sentido, no significado. Por quê? Porque quando eu ponho mais de, ele cria uma ideia de quantidade aproximada, tá? Mas eles não interferem. Fica uma dica, você não está fazendo prova de matemática, é português. Não faça conta, não faça conta. Mais de um, peraí, mais de um são dois. Ih, já tá saindo do português, não saia. Continue aqui, continue, tá? Errada, tudo bem? E aí, ó, a corretíssima era a letra C de casa, em que você poderia ter a maioria das tarefas poderá ser realizada, tá? Mas também pode dizer que a maioria das tarefas poderão ser realizadas. É quando o núcleo do sujeito indica a parte, tá? Aqui, ó, restava 15 candidatos, tá errado. Restavam 15 candidatos. Aqui, não sou eu que elabora? Não, gente. Não sou eu que elaboro. Eu elaboro, eu elaboro. Nenhum de nós estamos preparados? Não. Nenhum de nós, porque você tem que concordar com nenhum está preparado. Nenhum está preparado. Mais de não interfere em nada, nunca, tá? Então, um indicador é usado. Um indicador é usado. Um indicador é usado. Tudo bem? Bom, a gente colocou concordância nominal, a gente colocou concordância verbal. Se você vai fazer 6 Gran Rio, concordância verbal vai cair sempre, tá? Em outras bancas, concordância verbal deve cair sempre também, tá? Aqui a gente colocou colocação pronominal, tá? 6 Gran Rio ama colocação pronominal. Tem um monte de banca por aí que ama também, ama de formas diferentes, né? Tem banca que pergunta se é próclise, se é ênclise, se é mesóclise, tá? A 6 Gran Rio só quer no olho saber se está certo ou se está errado. Vou dar uma dica de colocação pronominal, tá? Vamos lá. Verbo, primeiro você marca o quê? Verbo, primeiro você marca o quê? Verbo. Verbo antes. Verbo antes. Não importa se o pronome está depois. Você vai olhar antes, tá? Tá. Se o pronome tiver antes e tiver qualquer coisa antes, já tá certo.
Porque o único erro primeiro aí é pronome não inicia, pronome não inicia. Então, se o pronome não estiver iniciando, se tiver alguma coisa antes, já está certo. Agora, se esse negócio antes for pronome indefinido, tudo, nada, ninguém. Pronome demonstrativo, isto, isso, aquilo. Pronome relativo, que é igual ou qual. Palavra negativa, advérbio ou conjunção subordinativa, aí obriga o pronome a ficar antes do verbo. Obriga. Não, Yara, não tem nada antes que obrigue. Segunda coisa, tempo. Tá no futuro, não pode ficar depois. Não tem nada antes, tá no futuro, fica no meio. Então é assim, ó. Verbo antes, tempo depois. Verbo antes, tempo depois. Verbo, verifica se tem alguma coisa antes que obriga. Não tem? Tempo, verifica se está no futuro. Não tá? Aí você coloca depois, tá? Só é obrigado a colocar depois se não tiver nada antes, se não tiver no futuro. Bora ver? Bora ver. Você já avaliou aí, né? A gente vai trabalhar. Vamos trabalhar. Poder-se-á, levar a educação. Você tem dois verbos, ó. Mas daqui em diante não tá com pronome. Então é só aqui, é só aqui, é só aqui. Vamos trabalhar. Só aqui, só aqui, só aqui. Até tirar aqui. O que que eu faço primeiro? Primeiro, eu marco o verbo, tá aqui o verbo, ó. E eu verifico se vem alguma coisa antes. Vem? Tá olhando? Vem? Não vem, né? Então não posso colocar antes. Segundo, eu marco o verbo e eu vou verificar o tempo do verbo. Tempo. Vou ver aqui, ó. Eu vou tirar esse pronome do meio para analisar, tá? O verbo é esse, ó. Poderá. Aí acrescentei o pronome, ó. Poderá. Poderá. Você sabe que tempo é esse? Poderá é futuro, né? Opa! Futuro é mesóclise, que é a colocação do pronome no meio. Tá no meio, gente. Tá certo. Tá certo. Já é a letra A. Olha que lindo. Por que a letra A? Não tem nada antes, o verbo está no futuro. Se o verbo está no futuro, é mesóclise. Já é a letra A. Vou ver o que é que está errado nas outras, né? Vamos ver. Nos perguntam, gente. Peraí. Esse pronome, ele está iniciando, ó. Pronome oblíquo átono. Pronome oblíquo átono é o pronome que aparece na colocação pronominal, tá? Esse pronome não inicia. Esse pronome não inicia. Todos os outros pronomes podem iniciar, mas o pronome da colocação pronominal, ele não inicia. Então, perguntam-nos sempre como gerir. Pronome não inicia. Pronome não inicia. Pronome não inicia. As famílias nunca preocuparam-se, tá? Deixa eu avisar. A gente só precisa disso aqui, ó. Verbo e o pronome. Tá aqui, ó. Verbo e o pronome. Tá. O que eu faço primeiro? Peraí. Primeiro eu marco o verbo. Aí eu vou pro pronome? Não. Marco o verbo e verifico o que vem antes. Marco o verbo e verifico o que vem antes. Opa! Nunca é palavra negativa. Palavra negativa é partícula atrativa. Yara, o que é partícula atrativa? Obriga o pronome a ficar antes do verbo. Atrai, tá? Antes do verbo. Opa, ele tá depois, tá errado. Ele tem que ficar antes. Por que ele ficou antes? Porque antes tem a palavra nunca. Então, as famílias nunca se preocuparam. Essa deveria ser a construção. Verbo, ó, é esse verbo que tem o pronome. Só esse que interessa, ó. Verbo, ó, ele tem um pronome, tá? O que a gente analisa? O que vem antes. O que vem antes. O que vem antes. Yara, o que é esse? Normalmente os que são partícula atrativa, tá? Mas tem banca que quer saber o nome do que. Não sei se você sabe, mas se você tiver... Aquele que, esse que é sempre pronome relativo. Aquele que, aquela que, o que é sempre pronome relativo. A gente tem aula de quê? Aí. Tá? Pronome relativo é partícula atrativa. Obriga o pronome a ficar antes, tá? Errado isso aqui. Então, o pronome tem que ficar antes. Ficar antes, porque antes tem um que. Então, aqueles que se relacionam.
Ai, Yara, eu leio, e eu leio bem. Não vai nessa onda não, que teu ouvido ouve um negócio bem errado, tá? Quem manda não é o teu ouvido, tá? Tá aí, gente, esse erro é um erro clássico, que a gente quer evitar, tá bom? É um erro clássico. Todas as bancas usam esse erro, você precisa evitar. Qual é o problema? Geralmente você faz isso, ó. Peraí, Yara, peraí, olha só, Yara, presta atenção. Não tem nada antes, eu não posso iniciar, então eu coloquei depois, tá tudo certo. Para, tá? Gente, não tem só antes e depois. E o meio, cadê o meio? Você faz assim, ó, antes, tempo, que é pra ver se cabe no meio, tá? Então, o que eu vou verificar? Vou verificar se tem alguma coisa antes. Não tem, então o pronome não entra antes. Mas agora eu vou ter que analisar o tempo, tá? E aí eu queria que vocês decorassem uma coisinha, ó. Quando o verbo está terminado em ria, tá? E ele tem um ria aqui, ó. É sempre futuro. É sempre futuro, é sempre futuro. É sempre futuro, é sempre futuro. Se é sempre futuro, o que caberia aí era a mesóclise, gente. Eu não posso colocar pronome depois de verbo no futuro. O pronome depois só fica se não houver partícula atrativa e se não estiver no futuro, tá? Então, aqui está errado. Eu vou colocar mesóclise. Ai, Ana, eu não sei nem ler mesóclise. Eu não leio também. Sou bem objetiva, tá? O verbo é compreenderia. Eu parto no R e enfio o pronome no meio. Nem leio, tá? Não é compreenderia? Então, é assim, ó. Compreenderia. A gente parte sempre no R. Sempre. Vou enfiar agora o pronome aí, ó. Pronto. Nem leio. Era isso. Então, eu nem leio. Yara, eu não falo assim, compreender-se-ia. Nem eu. Porque a pessoa que fala assim tem o quê? Uns 5.000 anos. Deve ser um vampiro, né? Deve ser, né? Compreender-se-ia. Ih, é o Drácula. São com certeza. Então, gente, eu não falo. E não tô pedindo pra você falar. Tô pedindo que você aprenda a regra, tá? Tá errado, tinha que ser mesóclise, tá? Então, todas estão erradas, menos a letra A. A letra A, futuro, mesóclise. Futuro, mesóclise. Futuro, mesóclise, tá? E aí aqui, ó, pronome não inicia, pronome não inicia, pronome não inicia. Aqui, esse nunca antes do verbo vai atrair. Vai atrair, ó. Esse C tá errado, é nunca se preocuparam. Esse que antes do verbo vai atrair. Ele vai atrair, tá? Aqueles que se relacionam. Isso aqui é futuro, isso aqui é futuro, isso aqui. Ria é futuro, ria é futuro. É você ria no futuro, sempre, tá? Aí você tem que enfiar no meio, né? Ó. Parte aqui, enfia o pronome no meio, ó. Compreenderia. Aí enfia o pronome que quiser aí no meio. Pronto, é isso, é isso. A gente sabe que vocês não estão acostumados a trabalhar a colocação pronominal de forma objetiva. Geralmente vocês ficam encasquetando com essas análises. Gente, e é a coisa mais simples do mundo, ó. Verbo antes, verbo antes, verbo antes. E a maioria das regras estão pro antes do verbo. São as classes que você tem que reconhecer. E aí é treinar, é repetir. Eu não acredito que você não aprenda treinando. Você faz umas 5 questões dessa, mãe, já vai dar aula. Verbo antes, verbo antes, verbo antes. Não tem nada antes? Tempo, tempo, tempo. Só interessa o futuro. Futuro é rei ou ria, rei ou ria, rei ou ria. Nenhum, nem outro depois. Nenhum, nem outro depois. Então, verbo antes, tempo depois. Verbo antes, tempo depois. É bacana. E algumas particularidades giram em torno do verbo em si. É isso que você tem que ficar de olho. Ok? Treine até a morte. O infinito e além. E quem quer treinar mais? Quem quer treinar? Quem quer treinar? Quem quer treinar? Quinta-feira, dia 20 de abril, às 19 horas, tá? A gente vai ter 30 questões na Sérgio Ganhim. Vai ter um monte de colocação pronominal para o cara aprender verbo antes, tempo depois. Verbo antes, tempo depois. Duvido que você não aprenda, tá? Tá só R$20, tá mais barato que o teu lanche. Aquele lanche que tu gosta está o dobro, tá? Economiza, corta. A gente está precisando de dieta, eu, você, então vamos fazer essa dieta aí, tá? E lembra, gente,
Vai ficar gravado, mesmo que você... Ah, eu tô ocupada, vou ter aula essa hora. Assiste depois, tem o feriado. Você assiste no feriado, ok? R$20 lá no meu site www.yaracoeli.com.br. Yara com Y, ok? Vamos treinar, que é treinando que se aprende. Eu duvido que você não aprenda. Olha, crase, porque se você vai fazer Seix Gran Rio, sempre cai crase. Se você vai fazer outra banca, deve cair crase também, porque tudo quanto é banca gosta de crase. Eu vejo o pessoal dizer, meu Deus, você não gosta de crase. Ai, gente, crase é fácil, é fácil. Basicamente é A mais o que vem depois, A mais o que vem depois, A mais o que vem depois. Em alguns casos, você tem que ver só se o verbo exige preposição. Mas normalmente você já anula A mais o que vem depois, A mais o que vem depois, A mais o que vem depois. Então esse treino, decorar a crase proibida é bem interessante, tá? Ela quer acerta. Aqui tem que ter, né, o acento indicativo de crase de forma correta. Então, vou ver uma por uma. Vamos lá. O que eu falei para você? A mais o que vem depois. A mais o que vem depois. A mais o que vem depois. Então, vamos lá. A reciclar. A reciclar. Nem preciso ler o resto. É aqui que eu já anulo ou não, ó. Esse A está diante de reciclar. O que é reciclar? Verbo. Qual é o problema? Não ocorre crase diante de verbo. Não há mais verbo, não ocorre crase. Proibido. Uma crase proibida, né? Então, vamos lá. Ó, o que a gente disse? A mais o que vem depois. A mais o que vem depois. A mais o que vem depois. Esse A está diante de uma. O que é uma? Artigo indefinido. A crase ocorre com artigo definido. Então, aqui fica sem crase, tá? Fica sem crase. A mais uma é sempre sem crase. Aqui, opa, essa é bem importante, tá? Adequar a regras mais justas. Você tem o A aqui. E você tem regras aqui, tá? E esse caso sempre cai, gente, em todas as bancas. Todas, tá? É assim, ó. Esse A está no singular. E ele está diante de uma palavra no plural. Você sabe quando vai ter crase? Nunca, tá? A no singular mais palavra no plural nunca terá crase. Ah, mas a palavra é feminina. Nunca terá crase. Nunca, gente. A no singular mais palavra no plural cai muito. Só que não pode ter crase. Se não tivesse crase, estaria certo, tá? Não tem crase. Opa, ele diz assim, o efeito dos fatores climáticos sobre o lixo eletrônico leva à liberação de componentes tóxicos. Bom, liberação é uma palavra feminina. Tem 50% de chance de levar crase, 50%. Eu gosto de trocar por masculina, por quê? Se der ao na masculina, com certeza é crase na feminina. Ó. Leva à liberação, leva ao processo de liberação. Ó, leva ao processo de liberação. Se leva ao processo de liberação, ó, deu ao no masculino, crase sim no feminino. Crase sim no feminino. E se leva, leva a alguma coisa, mais a crase, tá? Então, por exemplo, leva ao... Ó, leva ao resultado de... Então, ó, se leva, leva a alguma coisa, mais o a de liberação. Leva ao resultado final, sabe? Deu ao no masculino, crase no feminino, tá? Já é essa correta, né? E a letra E, ó, a letra E você já tinha que saber, letra E você já tinha que saber, ó. A mais leis, acho que você já sabe. Tá igualzinho a letra C, olha só. Esse A está no singular. E ele está diante de palavra no plural. Opa, A no singular mais palavra no plural nunca terá crase. A no singular mais palavra no plural nunca terá crase. Nunca, não tem exceção, tá? Decora, porque esse caso cai em todas as bancas. Não tem nenhuma exceção e toda banca gosta de na crase usar esse caso. Já decora, tá? Então tá, qual é que estava certa, né? A letra D de doido. Na letra D de doido, ó, você tinha uma palavra feminina, era única, né?
O resto eram só casos da proibição, por isso que é bom decorar a proibição, ó. A mais verbo, crase proibida, né, ó. A mais artigo indefinido, crase proibida. A no singular, mais palavra no plural, proibidérrima, tá? A no singular, mais palavra no plural, proibidérrima, tá? Proibidérrima. Aqui o que a gente viu são 4 assuntos que vão cair, porque eles são recorrentes. Tudo bem? Lá na nossa maratona a gente vai colocar muito mais assuntos, que são 30 questões, né? Dá bastante, tá? E aí a gente colocou essa desgraça, tá? Que fala sobre verbo irregular e é uma recente. Yara, sempre cai? Não. Não, mas a gente tem que colocar uma pegadinha, né? Nem sempre cai flexão verbal. Vamos supor assim que de 10 provas, 2 tenham, né? Não é um índice muito grande. Mas o problema é uma coisa que é chata, enjoada, quinta série, você não lembra. E se cair? Então é bom dar uma treinada, né? Até para sair de alguns vícios. Existem alguns vícios que vocês têm. Então, minha dica é sempre você treinar a flexão verbal, porque às vezes a flexão verbal cai dentro da concordância verbal. Então, eu coloquei aqui para você pegar uma dica, tá? O que ele quer? Ele quer a correta. Eu acho até que você acertaria de boa, porque a correta está muito beleza, você usa. O problema é, você sabe qual é a forma correta das outras? Então, eu vou te dar esse brinde das outras para você fixar. Tudo bem? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Os médicos preveram. O que você tem que entender? Qual é o problema aqui do verbo? É assim, ó. O verbo é prever, tá? O verbo é prever, tá? O verbo prever, ele é derivado do verbo ver. Então, ele tem a mesma forma do verbo ver. Mas a gente erra o verbo ver. Então, a dica é você sempre ler assim, ó. Ver novela, ver novela, ver novela. Ah, qual é a dica que eu dou? Você tira o prefixo e você lê só a construção do verbo ver. Então, assim, ó, vamos supor que você vai fazer uma frase só com o verbo ver. É o verbo ver novela. Você vai dizer assim, os médicos veram novela? Você já disse alguma vez? Ah, ontem os médicos veram a novela. Mentira, tá? O que você vai dizer? Ontem eles viram novela. Ontem eles viram. É essa a forma do verbo ver. Agora você volta com o prefixo. Tá aqui. Eles previram que ela teria complicações da doença. O verbo prever tem a mesma forma do verbo ver. Eles viram, eles previram. Eles viram, eles previram. Sacou? Só que às vezes vocês não ficam vendo de onde veio. Então, verbo derivado. Mas de onde veio esse verbo? Então, eu vou ver o verbo original. O verbo original é o verbo ver. Ontem vocês viram novela. Vocês não viram, vocês viram. Sacou? É essa forma. Então, já fica a dica aí. Opa, mesma coisa, gente, mesma coisa. Ó. O verbo é opor, que vem do verbo por. O verbo é opor, que vem do verbo por. Eles têm a mesma forma tirando esse o, tá? Então tá, faz assim, ó. Ele inicia com essa conjunção, então foca nessa conjunção. Vamos lá. Vamos lá, vamos flexionar. Se eu pôsse o copo em cima da mesa, minha mãe me dava um cascudo. Você fala assim, é capaz de levar um cascudo mesmo da mãe. Se eu pôsse o copo em cima da mesa. Não é, né, gente? Como é que você fala? Se eu pusesse o copo em cima da mesa, minha mãe me dava um cascudo. É essa forma do verbo pôr. Aí você põe o prefixo. Tá aqui, ó. Se eu me opusesse. O que vocês têm que entender? A forma opor é a mesma de pôr. O sentido não é. Mas a forma é a mesma. Eu digo, se eu pusesse, se eu me opusesse. Sempre veja de onde veio o verbo. Sempre veja. Opor vem de pôr. Qual é a flexão de pôr? É esse o foco, tá?
Opa! A minha mãe sempre me acudia nos momentos difíceis. Aqui, na verdade, não é derivação. É que o verbo é acudir, gente. Então, se é acudir, a minha mãe me acudia. Com a mesma base. Tá? Então, aqui é uma flexão. Acho até que aqui você não teria tanto problema. O verbo é acudir. A minha mãe me acudia. Mesma base, né? Não é o maior problema. Ah, essa aqui você sabe, porque você sabe de tudo, ó. Maria e José sempre soube defender os filhos e os netos. O verbo é saber, mas ele soube. Porque você o quê? O verbo saber é um verbo da fofoca. Aí se você sabe, eu soube dessa fofoca ontem. Por isso que você sabe, você ia acertar porque você é fofoqueiro. Pensa que eu não sei. Tenho certeza que você ia acertar. Mas eu estou aproveitando para lhe dar dicas da letra A, dicas da letra B, né, para você saber. A D está absolutamente correta. Eu sei que você acertaria. Eu sei. Porque você é bom de fofoca. Yara, eu soube de uma coisa ontem. Me conta, né? Então, ó, do verbo saber, eu sei que você sabe a flexão. Agora, me interessa a letra E. Gente, esse verbo é um dos verbos que as pessoas mais erram, que é o verbo intervir. Vou dar um exemplo aqui do verbo intervir, do quanto que vocês erram. Yara, olha, ele interviu na briga, né? Ó, ele interviu na briga. Desgraça. Você fala ou não fala assim? Então tá, bora. Agora vem comigo. Que verbo é esse? Tá aqui, ela deu, que ela é bonita, ó. Peraí, não ouvi, peraí. Tá escrito aqui, eu tenho olho, peraí. Intervir. Então ele é derivado do verbo vir. Veja bem, ele não é derivado do verbo ver. Sabia que vocês erram muito, que às vezes vocês confundem verbo vir com verbo ver, a forma, né? Não o sentido. Vamos ver o seguinte, ver é ver novela, ver é ver novela, ver é ver novela. E vir? Vir é vir para o curso, vir é vir para o curso, vir é vir para o curso. É vir para maratona, tá? Então, vir para o curso. Então, bom, vamos lá. Vou mostrar lá em cima para ver como vocês erram, tá? Como é que você tem que ver? Você tem que pegar o fim, ó. Só que tem que lembrar que isso aqui é vir para o curso, é vir para o curso, é vir para o curso. O que você vai dizer? Ele viu para o curso? Como é que você fala? É o verbo vir. Ontem ele viu para o curso? Você está usando o verbo ver, gente. Você está confundindo. Ontem ele veio para o curso. Não é isso? Tenho certeza que você sabe o que é isso. Se é ontem ele veio, aí é só você colocar o tchucas, ó. Vamos colocar para cá, né? Ontem ele veio, ó. Não é ele viu, é ele veio. Ontem ele veio para o curso. Aí eu vou acrescentar o prefixo, né? Interveio. Não existe interviu, gente. Não existe essa palavra interviu. A palavra é interveio. Ele interveio na briga. Não existe interviu. Ele interveio na briga, tá? Não existe interviu. Porque é do verbo vir para o curso. Ele interveio na briga, tá? Bom, levando-se em conta, a gente vai ver aqui a mesma coisa, ó. Aqui não é o verbo ver, gente, é o verbo vir. Não é o verbo ver, é o verbo vir, tá? E aí assim, ó. Ela via para o curso. O que ela via para o curso? Ela vinha para o curso. Ela vinha para o curso. Ela vinha para o curso, tá? Isso está errado. Então, ela sempre intervinha, tá? Esse é um dos verbos que vocês mais erram na flexão do dia a dia. Então, fica a dica, tá? Intervir é de vir e não de ver. Então, ela veio para o curso, ela veio para o curso, ela interveio. Eu sei que é enjoado, tá? O problema é que aquilo que é mais enjoado pode ser problemático. É bom treinar, não é bom treinar? Ok. E aí, gente, ó, aqui o que estava certo era soube, que eu tenho certeza que vocês iam acertar. Mas eu queria dar dicas das demais, né? Então, não existe preveram, porque se é do verbo ver, eles viram, eles previram, né? Não existe se eu me opôsse, porque se é derivado de pôr,
É se eu me opusesse, se eu pusesse, se eu pusesse, se eu pusesse. Se é o verbo acudir, ela sempre me acudia, tá? E se o verbo é intervir, vir para o curso, 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 ela vinha 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 para o curso. Então, ela intervinha. Treine que você... Comece a repetir, porque são sempre os mesmos verbos, tá? São sempre os mesmos verbos. Ok? Bom, lembrando que para quem quer treinar Sage Gran Hill até a morte, o infinito e além, tem 150 questões, tá? Muito bacana. Lá no www.yaracoeli.com.br. E tem um monte de flexão verbal lá, um monte de concordância. É por assunto, gente. Então, tem mais de 10 questões, bem umas 15 ou 20 questões de concordância, bem umas 10 de flexão verbal. Ou seja, dá para treinar bastante, tá? Ainda tem prova completa. Eu, se fosse você, treinava legal lá, tá? Bom, o que a gente mostrou aqui foram 5 questões da Sage Gran Hill, que servem para quem vai fazer Banco do Brasil, para quem vai fazer Caixa Econômica, para quem vai fazer concurso que essa banca elabora, tá? Mas ela é uma banca geral, gente. Então, dá para treinar bacana mesmo quando você vai fazer outro concurso. É aquele treino antecipado. Vamos treinar? Ok, deixa teu like aí que é bacana. Beijo, até a próxima.